Em todo o mundo, existem equipes que compartilham o mesmo campo, apesar de terem rivalidades acirradas. Essas rivalidades muitas vezes passam de décadas ou até mesmo de séculos, o que torna ainda mais interessante que esses times continuem jogando no mesmo lugar. Neste vídeo, exploraremos algumas dessas rivalidades e entenderemos como esses times compartilham o mesmo espaço, muitas vezes em um ambiente de amor e ódio. Número 1. Inter e Milan, San Siro. O estádio San Siro, também conhecido como Giuseppe Meazza, em homenagem ao lendário jogador que atuou por ambas as equipes milanesas, é dividido em vermelho e preto quando é a vez do Milan jogar e azul e preto quando é a vez da Inter entrar em campo. Número 2. América do México e Cruz Azul, Estádio Azteca. Nesse estádio, localizado na cidade do México, ocorrem partidas extremamente importantes, incluindo as finais de duas Copas do Mundo em 1970 entre Brasil e Itália e em 1986 entre Argentina e Alemanha. Além disso, o estádio também foi palco de muitos encontros entre as duas equipes que o utilizam como casa, o América e o Cruz Azul, que são eternos rivais da capital mexicana. Número 3. Flamengo e Fluminense, Estádio do Maracanã. O Maracanã é um dos estádios mais famosos do mundo e foi palco de momentos históricos do futebol, incluindo finais de Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. Neste estádio, eles disputam o clássico Fla-Flu, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Atualmente, Flamengo e Fluminense dividem o Maracanã. O Flamengo foi fundado em 1895 e suas cores são vermelho e preto, enquanto o Fluminense foi fundado em 1902 e possui as cores vinho, verde e branco. Número 4. Roma e Lazio, Estádio Olímpico de Roma. Outros times rivais que compartilham o estádio são os da capital italiana. A Roma foi fundada em 1927 e joga com a camisa vermelha com detalhes em amarelo. Já a Lazio foi fundada em 1900 e possui as cores azul e claro. A rivalidade entre essas equipes é de longa data, o que torna curioso o fato de dividirem o mesmo estádio, onde disputam o famoso Derby de Roma. A Roma utiliza a arquibancada sul do estádio, enquanto a Lazio ocupa a arquibancada norte. Além disso, o Estádio Olímpico de Roma é utilizado como sede das partidas das seleções italianas de futebol e de rugby. Número 5. Atlas e Universidade de Guadalajara. Retornamos ao México, onde há outra história de times rivais que dividem o mesmo estádio. O Estádio Jalisco, localizado na cidade de Guadalajara e fundado em 1960. É a casa de dois times locais, o Atlas e a Universidade de Guadalajara. O Atlas, cujo nome é em homenagem ao titã da mitologia grega, tem como cores o preto e o vermelho, em referência a São Lourenço Martín. Por outro lado, a Universidade de Guadalajara, também conhecido como Leões Negros, representa a universidade local. A rivalidade entre as duas equipes é agravada pelo fato de terem que dividir o mesmo estádio. Número 6. Ceará e Fortaleza, Estádio do Castelão. Ceará e Fortaleza são os principais clubes do futebol do estado do Ceará, no nordeste do Brasil. Ambos têm uma rivalidade intensa e histórica, que se estende por décadas. No entanto, algo que chama a atenção é que as duas equipes dividem o mesmo estádio, o Castelão. Isso acontece porque o estádio foi construído pelo governo do estado em 1973, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 1974. Desde então, o Castelão se tornou o principal estádio do estado e, naturalmente, as duas equipes da capital passaram a mandar seus jogos lá. A rivalidade entre Ceará e Fortaleza é tão grande que a divisão do estádio já gerou conflitos entre torcidas e até mesmo disputas judiciais. No entanto, apesar das dificuldades, as duas equipes continuam dividindo o Castelão e protagonizando os clássicos que movimentam o futebol cearense. Número 7. CSA e CRB, Estádio Rei Pelé. CRB e CSA são os dois maiores times do futebol do estado de Alagoas, e ambos têm como casa o Estádio Rei Pelé em Maceió. A rivalidade entre eles é grande e remota aos primeiros anos do futebol alagoano. A história de como eles acabaram dividindo o mesmo estádio começa nos anos 70, quando o governo estadual decidiu construir uma nova arena para o esporte em Maceió. A ideia era que o estádio fosse dividido entre os dois maiores clubes da cidade,
CRB e CSA. Assim, o estádio Rei Pelé foi inaugurado em 25 de setembro de 1970, com o jogo entre CRB e Sport Recife. Desde então, o estádio se tornou o palco principal do futebol alagoano e onde as duas equipes mandam seus jogos. A rivalidade entre times de futebol é algo que fascina os torcedores e move as emoções dos jogadores e treinadores. Mas quando dois times rivais dividem o mesmo estádio, essa rivalidade é elevada a um nível ainda mais alto. A história desses times e a maneira como eles lidam com a coexistência em um mesmo espaço são fascinantes e revelam muito sobre a cultura do futebol em cada lugar. Esperamos que este vídeo tenha mostrado um pouco dessa realidade e que tenha despertado ainda mais interesse pelo futebol e suas rivalidades. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like e dê mais sugestões de temas para a gente fazer aqui no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!